Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre a teoria crítica, uma linha de pensamento que analisa e critica o decurso do desenvolvimento histórico e filosófico dado a partir do século XVIII. Bora lá! Esse pensador é um dos principais pesquisadores do Instituto de Pensamento Social da Universidade de Frankfurt, que foi fundado em 1924 nessa cidade alemã. Esse grupo de pensadores, que na verdade era uma equipe multidisciplinar, sofreu perseguição do nazismo, então eles vão se deslocar para outros países da Europa e depois finalmente para os Estados Unidos. E a partir de 1950, quando eles retornam para a Alemanha, alguns deles retornam para a Alemanha, na verdade, que esse grupo acabou sendo reconhecido, né? A escola de pensamento da escola de Frankfurt recebeu esse nome justamente. Bom, e o que esses sociólogos, filósofos, economistas, artistas estão tentando construir dentro desses seus trabalhos? Eles estão procurando buscar construir soluções para uma sociedade que seja justa e que seja baseada na igualdade. E para conseguir isso, eles vão buscar tentar entender exatamente o que está acontecendo na sociedade agora e comparar isso com o que deveria ser, com o que poderia ser. Não é possível para eles falar do que é a realidade sem ter um parâmetro do que ela poderia ser, a partir do qual você vai conseguir construir uma opinião sobre o que está acontecendo agora. Essa é a base fundamental da teoria crítica. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente pensa no que está no futuro, do que está para frente, pode ser que você está falando da criação de uma utopia, de uma coisa que você vai colocar como um valor praticamente inalcançável. E isso não é teoria crítica. Eles vão falar que é muito importante que os teóricos críticos, eles busquem essa fuga da utopia, sempre construindo um parâmetro do que deverá ser a partir do que é realmente. Eu preciso procurar na realidade dada, que eu estou vivendo, que é concretizada nas relações sociais, e procurar nelas indicativos do que pode ser possível de ser desenvolvido, e se não pode ser desenvolvido, quais são as coisas que estão dadas hoje que contribuem para essa limitação do horizonte futuro. Desse modo, a teoria crítica, ela não é uma teoria que fica congelada no tempo, ela não é uma teoria que se produz nos escritórios, nas mesas, viram livros e simplesmente são considerados como algo estável ao longo do tempo. É justamente isso que eles estão criticando, inclusive. É necessário que as teorias sociais sejam refeitas, sejam repensadas, toda vez que se identificar alguma mudança estrutural que invalide aquela análise teórica que foi dada anteriormente. Então, se hoje estamos falando aqui nessa aula de Horkheimer, se vamos falar de Adorno, é importante destacar que a teoria crítica ela continua viva, ela não está estanque no tempo, A gente pode destacar o pensamento de Axel Honneth e de Nancy Fraser dentro dessa linha de pensamento. Bom, gente, mas para entendermos o que é a teoria crítica, a gente precisa olhar um pouquinho o que seria então a teoria tradicional. E o Horkheimer ele ajuda a gente nessa empreitada. Olha a leitura que ele está fazendo do que então seria essa teoria tradicional. Bom, a teoria tradicional ela tem o grande propósito, a grande função de naturalizar algumas coisas, de tornar para quem estuda essa teoria tradicional algo que é dado e que você simplesmente entende. A partir do momento que você entende, você passa a falar: ah, entendi, então é assim mesmo, Ah, bacana, agora eu sei como é que funciona. Uau, e fico tranquilo aqui, ó. A teoria crítica, entretanto, ela vai ter uma proposta diferente. Eu vou precisar analisar, eu vou precisar entender, mas depois que eu entendo, eu preciso falar assim: tá, entendi como é que funciona,
mas esse negócio não está legal não. Como que a gente faz para mudar? Vem a teoria crítica na linha daquele pensamento de Marx, né? Os filósofos já interpretaram bastante a realidade. Agora a gente precisa mudá-la. Mas vamos olhar aqui os principais pontos da teoria tradicional. Bom, a teoria tradicional ignora fatores históricos e sociais de sua produção. Então a teoria tradicional ela se coloca enquanto algo que está descolado do seu contexto histórico, social daquele momento. Ela é num outro lugar. Ela não se coloca como estou sendo produzida nesse contexto, nesse momento, e isso afeta o que eu estou falando. A teoria tradicional, ela acaba retratando o mundo de uma maneira distante do próprio mundo, como se ela não fizesse parte do mundo. Ela tem uma pretensa e errônea neutralidade. Como ela está distante do mundo sobre o seu ponto de vista, ela coloca como assim, estou fazendo ciência sem nenhum preconceito, estou fazendo ciência sem nenhum interesse. Eu apenas faço ciência com a minha razão que é neutra. Só que na teoria crítica eles vão indicar que isso não é sequer possível. Nós, enquanto seres humanos, fazendo ciências humanas, nós não temos como ter um olhar externo. Nós seremos condicionados pelas circunstâncias históricas e pelas circunstâncias sociais do nosso tempo. E tudo bem, isso é inevitável, afinal de contas. Um exemplo de uma teoria tradicional, bastante criticada pelo Adorno e pelo Horkheimer, é o positivismo. O positivismo, para eles, apresenta um problema fundamental que é servir para qualquer contexto, servir para qualquer pessoa. Se você fala em ordem e progresso e o amor que todo mundo esquece, todo mundo vai falar assim, pô, é legal ordenar, é legal progredir, é legal amar, mas eu vou usar isso com quais interesses? Como serve para qualquer pessoa? Qualquer interesse, qualquer pessoa pega essa teoria para si e pode colocá-la em prática, né? Esse é um problema. Então, essa neutralidade teórica acaba sendo utilizada pelas pessoas geralmente mais poderosas, pelo status quo, pela classe dominante. Então, por isso que o positivismo ele é criticado, ele é entendido como uma teoria tradicional, com esses defeitos todos, né? Bom, a teoria tradicional, então, ela vai tentar fazer essa leitura da naturalização, que a gente falou no começo, que é um mundo dado, um mundo entendido, significa um mundo aceito. E a teoria crítica vai falar, não, isso não pode acontecer. O que é importante é a gente entender que tanto a razão humana e até a empiria humana, o modo como nós percebemos sensivelmente o mundo, são coisas construídas nas atividades humanas, são coisas construídas por sobre a estrutura dada em um determinado tempo. Ou seja, até a nossa razão e até a nossa percepção do mundo como um todo são construídas historicamente. Portanto, a gente já começa a ver aqui quais são as ideias fundamentais da teoria crítica, né? A teoria crítica, então, ela vai considerar justamente os fatores históricos e sociais de determinado tempo, e esses fatores é o que vão alimentar a busca pelas tendências que estão manifestadas hoje, no presente, no real, e vão indicar as tendências de transformação ou de não transformação do futuro. Se houver a transformação, e é isso que eles vão analisar, se está possível ou não, a transformação para aquele mundo justo, para aquele mundo igualitário, se houver isso, nós estamos falando de um momento, de uma transformação no sentido da emancipação. Então, emancipar significa criar um mundo justo, criar um mundo igualitário. Bom, e esses caras estão escrevendo lá no meio da Segunda Guerra Mundial, o livro é de 44, mas eles já estão fugidos da Alemanha por causa da ascensão do nazismo. Lógico que eles não estão achando que o mundo está muito bacana, que o mundo está muito igual, que o mundo está muito justo, né? Então eles estão olhando ali, tentando entender como é que a gente chegou nessa loucura que a gente está vivendo aqui.
como é que a gente chegou nessa barbárie? O que está impedindo a gente de conseguir fazer a emancipação, né? Isso é fundamental. Bom, para eles lá em 1944, né, para falar da data de publicação do livro, tem muita coisa mudando, o mundo não está bacana como a gente estava falando. Então, lembrem-se, toda vez que eu tenho algo que muda a estrutura, eu preciso voltar à prancheta, eu preciso voltar a estudar para apresentar uma teoria que explique aquilo. E eles vão tentar, então, buscar fazer uma análise social e buscar a explicação do porquê está acontecendo essa transformação toda, porque está, por exemplo, tendo a ascensão do nazifascismo na Europa. E eles vão falar assim, bom, a ciência e a produção, a ciência que está presente, por exemplo, dentro das ideias do nazifascismo, né, uma pseudociência, a produção, bom, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem, foi uma guerra de produção, de capacidade de produção, né? A ciência e a produção, elas são, lá na Alemanha, na Europa, na América aqui também, pelo menos, são no capitalismo. Elas são dadas dentro desse substrato, dentro dessa condição dada, né? Bom, como é que a ciência e produção estão funcionando? Elas estão justificando as coisas que estavam acontecendo lá naquele momento, elas estão justificando o dado, ou a ciência e a produção estão prevendo os problemas e propondo soluções? Eles vão partir dessa pergunta. E a resposta para eles é que, bem, ciência e produção estão justificando toda aquela barbárie que eles estão vivenciando. É a partir dessa problemática que lá em 1944, né, já falei dessa data, já fiz referência a esse livro, sem dizer o nome, é que eles vão publicar praticamente essa coletânea de textos que recebe o nome de Dialética do Esclarecimento. Ela é escrita por Adorno e por Horkheimer. E é essa obra sobre a qual a gente vai falar aqui nessa próxima parte. Muito obrigado, um abraço e até mais!